A batalha final pelo destino do mundo entre o Titã do Apocalipse de Eren Yeager contra a tropa de exploração que faz o possível para chegar antes que o pior aconteça, a destruição de toda a humanidade. Sem enxergar nenhuma outra saída, essa foi a decisão de Eren, para que as pessoas mais próximas a ele fossem salvas, mas essas mesmas pessoas ainda acreditam que possa existir um mundo melhor e são movidos apenas por uma fagulha de esperança por somente acreditarem no que é certo. Nesse vídeo, você vai ver e entender como foi a batalha final entre Eren contra a tropa de exploração com o máximo de explicação possível, então já genocida o botão do like e confere a sua inscrição aqui no canal e se o sininho também tá ativado para não perder nenhum vídeo da reta final de Shingeki e ainda ajudar o canal a alcançar a marca de 700 mil inscritos que tá logo ali e já deixe nos comentários quem merecia ter vencido essa batalha, combinado? Antes que a tropa de exploração chegasse até o Eren, o estrondo já havia feito um estrago colossal, literalmente. Assim que o Eren se transforma no que foi nomeado de Titã do Apocalipse, ele parte com todos os titãs colossais que adormeciam dentro das muralhas e o corpo de Zeke permaneceu oculto por boa parte desse intervalo de tempo. Mas mesmo que o Eren já tivesse conseguido emprestar o poder completo do titã fundador da fundadora Ymir Fritz, o mais provável era que o corpo do Zeke tivesse sido absorvido junto do titã do Eren e não que tivesse sido desintegrado ou deixado para trás ou qualquer coisa do tipo. Já a caminho de Marley, Eren precisa enfrentar a frota aliada global, que consiste em uma frota de navios de guerra gigantesca que compõe praticamente todas as maiores armas do planeta. Todo o poderio bélico do mundo estava concentrado em um único lugar, na esperança de impedir o avanço dos titãs. E numa sequência de páginas incríveis, os titãs colossais conseguem evitar serem atingidos nadando por baixo da água. Esse é um feito e tanto, já que mesmo considerando a leveza que os titãs possuem, a anatomia deles não foi exatamente feita para conseguirem nadar. Vemos uma página em que um dos titãs passa por baixo do navio e a única coisa que vemos é a sua sombra, como se ele fosse uma fera do mar, e evidenciando a diferença de tamanho entre os titãs e os navios. O mero ato dos titãs se levantarem já foi o suficiente para revirar toda a frota de navios sem nenhuma baixa, e nem mesmo a artilharia terrestre foi capaz de fazer qualquer coisa contra eles, restando apenas abandonar o posto e lutar pela própria sobrevivência. Ao fundo estava o titã de ataque Eren Yeager, onde vemos pela primeira vez o seu rosto de forma clara, além do físico que se assemelhava ao do Godzilla, figura emblemática na ficção japonesa. Por mais que naquele momento Eren fosse o ser com a maior liberdade do mundo, o seu corpo principal se encontrava pendurado por fios, evidenciando como ele também era apenas uma marionete do próprio destino. Enquanto o estrondo atravessa o território de Marley, vemos Ramsay e seu amigo Halil. Ramsay foi o garoto refugiado que vivia nos campos de concentração de Marley e que tentou roubar o Levi quando a tropa decidiu se infiltrar no reino de Marley e depois é visto pelo Eren sendo espancado por ter roubado mais uma vez. Eren entra em conflito sabendo o que iria acontecer, mas ainda assim ajuda o garoto e se desculpa por fazer o que ele estava prestes a fazer, mostrando conflito nas emoções do Eren, querendo salvar um garoto que ele mesmo pretendia massacrar. Já no presente, vemos que o garoto havia perdido uma mão, mas continuava roubando na esperança de conseguir ter uma vida melhor com seu melhor amigo, mas os destroços arremessados pelos titãs esmagam a perna de Ramsay e a cabeça de seu amigo, deixando eles à mercê do que estava por vir, sem qualquer chance de reagirem. A cabeça de Ramsay é completamente esmagada, restando apenas uma mancha deles dois para trás. E enquanto o país de Marley é pisoteado, vemos a imagem do Eren criança. Ele finalmente havia conseguido. Eren havia se tornado a pessoa mais livre do mundo, mas para isso precisou tirar a liberdade de toda a humanidade. Os titãs colossais haviam chegado a várias partes do mundo, como na Inglaterra, onde vemos a Tower Bridge ao fundo, e até mesmo ao Japão, onde podemos ver um clássico portão sagrado shintoísta, lembrando que Parade se localizava no que seria a ilha de Madagascar no nosso mundo real. Ao final de uma falésia, vemos um aglomerado enorme de pessoas tentando fugir dos titãs, ao mesmo tempo em que se atiram ao mar na esperança de sobreviverem. Simplesmente não havia escolha. A massa de pessoas era tão grande que uma hora todos seriam empurrados até caírem, com exceção de uma única pessoa. Mesmo em meio ao desespero, a humanidade ainda conseguia demonstrar compaixão e empatia, segurando um bebê de uma mulher que estava prestes a cair no mar e sendo passado de mão em mão para que fosse salvo, mesmo que não houvesse esperança alguma.
Já voltando a Marley, Eren avança até o Forte Salta, onde ficava localizado um arsenal de dirigíveis e a última linha de defesa de Marley. Já que um ataque marítimo não foi o suficiente, chegava a hora então de tentar um bombardeio aéreo, já que assim os titãs não teriam como se esconder debaixo da água, ou sequer debaixo da terra. O bombardeio então começa a fazer efeito nos titãs colossais, mas a estratégia de Eren foi invocar o que parecia ser o titã bestial do Zeke, mas que depois descobrimos ser apenas uma marionete feita com as areias dos caminhos e conectada a ele através do poder do titã Martelo de Guerra, sem sabermos ainda se o Zeke estava realmente dentro do corpo daquele titã ou se ele próprio sequer estava no comando daquele corpo. Lembrando que o Zeke havia sido traído pelo Eren, então talvez não fizesse sentido o Zeke continuar ajudando seu irmão mais novo, ou talvez ele tivesse decidido ajudar o Eren, considerando que ajudar o Eren ainda fosse menos pior do que deixar os Eldianos serem mortos. Isso a gente não sabe nesse momento. De qualquer forma, pelo titã bestial possuir uma habilidade grande de arremesso por causa dos seus braços enormes, ele era o soldado perfeito nessa hora, sendo capaz de criar pedras e arremessar em direção aos dirigíveis, anulando sem dificuldade alguma toda a força aérea. Quando tudo parecia perdido, a tropa de exploração consegue chegar a tempo e mesmo sendo atacados pelo titã bestial, eles saltam em cima do titã do Eren. Reiner pula em cima do titã bestial, desconectando ele do corpo principal. Pieck salta com os explosivos na sua boca para que eles pudessem explodir a nuca do Eren, e Armin pergunta ao próprio Eren que tipo de liberdade era aquela e que ele iria responder assim que fosse tirado lá de dentro. A batalha final estava prestes a começar. Agora, iniciando o capítulo 135, vemos um rápido flashback de quando Ymir Fritz havia libertado os porcos para salvar a vida deles, ao mesmo tempo em que ela agora aparece em cima do titã do Eren no momento presente, seja física ou espiritualmente, e vê os tais porcos, entre aspas, soltos, que aqui seriam os Eldianos com o poder dos titãs, que agora estão tentando impedir ela e o Eren, ou seja, libertar os porcos trouxe a ruína para ela uma vez no passado, e ela agora não queria cometer o mesmo erro de deixar os porcos livres. Vemos também que após o titã bestial ter sido desconectado do corpo principal, o corpo daquele titã se evapora, evidenciando que o Zeke estaria usando seu poder assim como o Martelo de Guerra fazia, ou o próprio Eren estaria fazendo isso, afinal ele tem em posse o poder daquele titã. Isso tudo na perspectiva do Levi, já que a gente não sabia se era de fato o Zeke ou o Eren que detinha o comando. O fato é que agora a batalha parecia ainda mais difícil para a tropa, já que eles precisariam encontrar os corpos verdadeiros dos dois irmãos dentro de todo aquele colosso de titã. Mas enquanto eles pensavam no que fazer, um outro titã bestial, ou um titã carroceiro, ficou meio confuso a definição desse titã, não ironicamente com o formato de porco, aparece do nada e captura o Armin, o sufocando ele com a própria língua para que ele não pudesse se morder e se transformar no titã colossal. Armin, naquele momento, vê a fundadora Ymir ao fundo e deduz que ela seja a responsável por isso. Ou seja, aqui vemos que por mais que ela tivesse emprestado seu poder para o Eren, ela ainda detinha o próprio poder e demonstrou suas próprias intenções de parar a tropa. Só que o estranho nessa hora é que a Ymir, tendo o poder do titã fundador, ainda era capaz de remover a capacidade deles de se transformarem, assim como todo o endurecimento havia sido desfeito quando o estrondo começou. Tudo bem que o Eren havia dito que não ia impedir eles de lutarem, ou seja, eles ainda poderiam usar o poder dos titãs, mas a fundadora, por outro lado, queria impedir eles a todo custo, ou pelo menos foi isso que ela demonstrou aqui, né? Então, será que a vontade dela não poderia passar por cima do Eren e ela não poderia cancelar o poder dos titãs deles de uma vez, resolvendo logo o problema? De qualquer forma, além daquele primeiro titã, vemos um exército de outros titãs sendo criados, piorando ainda mais a situação da tropa, e depois deles perceberem que aqueles não eram titãs puros, eles deduzem que aqueles eram, na verdade, todos os titãs originais do passado, sendo invocados hoje como marionetes do fundador, sem qualquer consciência própria, o que deu um hype enorme para a gente poder conhecer como eram os antigos titãs, né, os titãs anteriores, já que as suas aparências sempre estão se renovando, seja por uma questão de influência do próprio portador, quanto por uma questão narrativa de sempre ser algo novo. Pieck então decide avançar em direção ao pescoço do Eren e consegue passar pelos titãs do passado. Ela amarra as dinamites no pescoço dele, mas no momento em que ela sai do titã para detonar as bombas e se sacrificar, seu titã
é empalado por ninguém menos que o titã Martelo de Guerra anterior ao Eren. Além de todo o abalo físico de enfrentar todos aqueles titãs, agora existia também o abalo mental de enfrentar aqueles com quem eles conviveram no passado. O titã Mandíbula do Galliard aparece para atacar Reiner, o titã Mandíbula do seu irmão Marcel também aparece logo em seguida, e em meio a todo aquele caos, vemos Armin tentando entender tudo aquilo e deduzindo mais uma vez que a causadora de tudo aquilo era a fundadora Ymir, já que o Eren disse que só estava avançando como ele disse que faria. Mas ao mesmo tempo em que não vemos a Ymir tentar anular os poderes de titã da tropa de exploração, também não vemos o Eren tentando impedir a fundadora de tentar eliminar eles, o que deixa a gente confuso se essas foram decisões dos próprios personagens ou se estava acontecendo um conflito de poder entre o Eren e a Ymir que limitava um ao outro de alguma forma. De repente, Armin enxerga Bertholdt chorando na sua frente, como se estivesse lamentando o que ele estava prestes a fazer, mesmo que estivesse apenas sendo controlado. E na página seguinte, o pior acontece. O titã colossal de Bertholdt surge numa página dupla incrível e aterrorizante. Seu corpo não estava completo, mas sim apenas a parte de cima do seu corpo, mas que já foi o suficiente para deixar tudo ainda pior. Bertholdt agarra Reiner, mas é salvo por Jean antes que pudesse ser devorado e morto. A situação piora. Mikasa precisa salvar Connie, que estava pendurado pelo seu DMT. Precisa salvar também o Jean e o Reiner, também pendurados. Levi tem a sua perna mordida e esmagada por um titã e precisa ser salvo por Connie. E vendo que era a única capaz de continuar lutando e numa página épica, Mikasa grita, chamando todos os titãs para cima dela com a imagem de duas asas ao fundo, representando as asas da liberdade, o maior símbolo da tropa de exploração. Acontece que aquelas asas pertenciam ao titã Mandíbula do Falco, que agora era capaz de voar e dessa vez conseguiu salvar toda a aliança e voar para longe dos titãs. Naquele momento, Falco, Gabi e Annie haviam entrado em cena para a batalha final. E aqui muita gente ficou confusa em relação a essa mudança no corpo do titã do Falco para que ele pudesse voar, e realmente foi um malabarismo bem grande que o Isayama precisou fazer. Vamos lá. Quando o Falco e a Gabi eles conversam capítulos atrás com a Annie sobre essa possibilidade, a Annie fala como ela precisou ingerir várias coisas que deram a ela diferentes habilidades, como o endurecimento parcial, como a gente viu, e também a capacidade de chamar titãs puros a longa distância, mesmo que não pudesse controlar eles plenamente. No caso do endurecimento, a gente viu que o Eren só conseguiu essa habilidade depois de ingerir aquele frasco na terceira temporada, então, muito provavelmente foi dessa mesma forma que a Annie também conseguiu. Talvez ingerindo o fluido espinhal do martelo de guerra ou do titã blindado ou algum líquido manipulado através dos seus fluidos espinhais. Agora, a capacidade de chamar titãs sempre pareceu ser uma consequência natural depois de dar um grito comum e os titãs ao redor ouvirem, e não uma habilidade própria ou uma habilidade especial. Mas talvez a Annie possa ter ingerido o fluido espinhal do Zeke para conseguir controlar os titãs, mesmo que parcialmente também. O fato é que a Annie alega durante essa conversa que o titã fêmea tinha uma facilidade para incorporar essas habilidades e por isso fizeram ela ingerir um monte de coisa. O que é estranho, já que nunca foi dito antes que essa era uma característica do titã fêmea, já que vemos o próprio Eren também conseguir incorporar o endurecimento do titã blindado depois de consumir aquele mesmo frasco. No fim, essa facilidade do titã fêmea em incorporar características de outros titãs teria aberto o precedente para que o Falco, mesmo sendo o novo titã mandíbula, pelo fato dele ter ingerido o fluido espinhal do Zeke, que era o titã bestial, ele agora poder ter mesclado o seu titã mandíbula com um titã bestial do passado. E por isso ele poderia criar asas no seu corpo. Tipo, o Falco nem sequer adquiriu uma característica do próprio titã bestial do Zeke, que foi de quem ele ingeriu o fluido espinhal, mas sim de algum outro suposto titã bestial do passado que também conseguia voar. Tudo bem que, conforme o poder dos titãs vai sendo passado adiante, as memórias são passadas também, e isso pode até influenciar na personalidade do próximo portador. Então, existe também uma brecha para as características físicas dos titãs também serem passadas, até porque a base do que fundamenta cada titã original
sempre é a mesma, mas isso que a gente viu foi algo sem precedentes, tanto pra gente como leitor, quanto pro próprio exército de Marley, que nunca pareceu ter registrado um feito como esse. Voltando à batalha, a tropa precisa executar duas missões em paralelo. Primeiro, eliminar o Eren e também salvar o Armin de ser morto. Eles vão em direção ao Eren, os titãs Martelo de Guerra invocam arcos e flechas para tentar abater o titã do Falco, mas eles conseguem passar. Reiner se transforma mais uma vez e tenta atrair a atenção dos titãs, enquanto Jean vai em direção ao pescoço do Eren para tentar detonar os explosivos. Nesse momento, Pieck sai do seu titã e se transforma pela segunda vez e consegue matar o martelo de guerra da Lara. O cerco se fecha quando outros titãs mandíbulas se aproximam dela, mas ela sai do corpo do titã antes que fosse retalhada junto e se transforma pela terceira vez e repete a estratégia de sair do titã antes de ser encurralada e se transforma pela quinta vez, repetindo a mesma estratégia. Pieck explica que por causa da resistência do titã carroceiro, ela pode se transformar centenas de vezes. E aqui, mais uma vez, assim como no caso do Falco, foi dada uma explicação um tanto elástica para que a Pieck tivesse o seu grande momento na série. A gente sabe que a Pieck podia permanecer transformada durante meses, se ela precisasse, mas isso é um pouco diferente de se transformar uma vez atrás da outra por mais de 100 vezes, até porque isso deve gastar muito mais estamina. De qualquer forma, a estratégia da Pieck não foi o suficiente para cobrir todos aqueles titãs de forma infinita. Afinal, nada adiantaria ela poder se transformar mais de 100 vezes se ela tivesse que enfrentar um exército de mais de 1 milhão de titãs. Já em cima do Falco, Mikasa, Annie e Connie finalmente identificam o paradeiro do Armin e pulam para tentar capturar o titã meio porco, meio cavalo, seja lá o que ele fosse, que era o único titã que estava fugindo. Já Levi, que permaneceu com a Gabi em cima do Falco, ainda não conseguiu descobrir onde o Zeke pudesse estar. O titã porco muda a sua trajetória e corre em direção à cabeça do Eren para que a tropa tivesse que passar por todos aqueles titãs. Annie tenta arremessar a Mikasa até ele, mas vários outros titãs se jogam na frente para que ele não fosse atingido. No fim, uma horda de titãs já havia cercado a tropa de todas as direções e o maior de todos, Bertholdt, estava na frente deles. Armin começa a vivenciar um conflito interno gritando para ele mesmo se levantar e fazer alguma coisa, até finalmente perceber que ele estava nos caminhos, onde encontra Zeke sentado, montando um castelo de areia. O homem finalmente deu as caras. E esse detalhe do castelo de areia pode parecer bobo, mas vale lembrar como Zeke teve a sua infância completamente roubada e sempre mostrou tentar manter viva essa criança interior. Zeke então discursa sobre a origem da vida, e podemos ver que no passado existiam vários espécimes da criatura que deu origem ao poder dos titãs, o que nos leva a perguntar por que não vimos outros espécimes como aquele se unindo a outros seres humanos e dando origem a poderes parecidos como o poder dos titãs que conhecemos hoje. Talvez na época em que a Ymir se transformou a espécie já estava em extinção? Ou porque ele não poderia se unir a um animal ao invés de um ser humano? De qualquer forma, a união da Ymir com a criatura foi o que deu origem a um corpo praticamente imortal e um universo metafísico livre até mesmo da morte. E Zeke percebeu que por mais que ela tivesse adquirido o maior poder de todos, ela ainda estava presa a servir o rei que a condenou durante aqueles 2000 anos. Isso porque ela ainda se sentia apegada ao mundo que ela deixou para trás e às coisas boas que ela viu e que o Eren foi capaz de entender. Durante a conversa, Zeke insiste que o maior propósito da vida é se multiplicar, mas Armin argumenta que a beleza da vida está nas pequenas coisas, nas experiências que vivenciamos no dia a dia, como apostar uma corrida em direção a uma árvore e ter a sensação de que a razão dele ter nascido era poder viver aquele momento, até que ele também sentiu o mesmo ao ler um livro, alimentar um esquilo e ter andado pelo mercado. E para o Zeke, esses momentos se tratavam das vezes em que ele pôde brincar de arremesso e conversar com Tom, basicamente a figura paterna que ele teve depois, do que aconteceu com Grisha. E foi nesse momento que não só o Tom, como Ymir, Marcel, Porco,
Eren Kruger e Grisha apareceram atrás dele. Já no mundo real, Pieck tem a sua mão cortada e fica incapacitada de continuar se transformando, pelo menos por aquele momento. Reiner está completamente imobilizado depois de ser atravessado por diversas lanças do martelo de guerra. Annie, já sem um braço, fica cercada de outros titãs até que no instante seguinte o titã colossal de Bertholdt salva a Annie. Ele muda de lado e junto a ele os titãs Mandíbula de Porco e Marcel, que aparecem juntos para ajudar, e também o titã Mandíbula da Ymir, que salva o Reiner. Enquanto isso, o titã Porco, que estava com Armin, fica completamente exposto e Gabi consegue acertar um tiro no rosto dele, mostrando mais uma vez como a garota era boa de mira, e a Mikasa aproveita para cortar a mandíbula dele. Armin é cuspido para fora, mas o titã ainda tenta pegar ele atravessando a língua na perna dele, mas o próprio Armin consegue atirar uma lança do trovão, eliminando de vez o titã. No fim, ele é salvo por Annie, com quem ele já tinha flertado antes, e dando mais pano pro chip, e para proteger os dois, os titãs de ataque de Grisha e Kruger, e o titã bestial de Tom, que tinha uma aparência de carneiro, e a gente vê essa transformação pela primeira vez, conseguem defender eles dos outros titãs. E aqui vale notar que apesar de termos dois titãs de ataque, assim como o Eren, e esse titã ter a característica de seguir avançando, isso não significa que eles precisam concordar de forma alguma com as atitudes do Eren. Cada um pode acreditar no futuro que achar melhor e avançar na direção que parecer mais adequada. Enfim, o corpo original do Zeke consegue ser invocado por ele próprio no topo do corpo do Eren e grita pela atenção de Levi para que ele o eliminasse. Armin explica que Zeke foi capaz de acordar os Eldianos que estavam dormindo nos caminhos para que eles pudessem ajudar. E isso entra mais uma vez na questão que eu levantei sobre o conflito de poderes. Ymir, apesar de ser a fundadora, Zeke ainda foi capaz de usar o seu sangue real para libertar parte dos titãs originais do controle da Ymir para que lutassem ao lado dele. E isso não seria necessariamente um problema caso a obra tivesse deixado mais clara a escala de poder que cada um exerce sobre os titãs, seja a Ymir, seja o Eren ou até o Zeke. Mas voltando, Zeke aparece completamente focado na beleza daquele dia, mas Levi, sem cometer o erro de hesitar mais uma vez, corta a cabeça dele, finalmente concluindo o seu objetivo na série, mas não com uma expressão de satisfação, mas sim com uma expressão de angústia e estranheza, depois de ter visto seu inimigo se apresentar de forma tão simples e pedir para ser executado da maneira mais calma possível. Com a morte de Zeke, o estrondo então havia finalmente parado. Todos os titãs colossais pararam de se mover, o que gerou uma incoerência com o que a gente viu no final da segunda temporada do anime. Naquele momento, quando a gente volta naquela cena, vemos o Eren socando a mão da Dina Fritz, que possuía sangue real e fez com que o Eren conseguisse ativar o poder do titã fundador. Logo em seguida, os titãs partem em direção ao titã sorridente e destroçam ela por completo, mas mesmo depois do titã sorridente ser devorado, Eren ordena um segundo comando que foi para os titãs irem para cima de Reiner e Bertholdt, ou seja, mesmo depois do titã da Dina ter sido morto, que era quem tinha o sangue real, o comando do Eren permaneceu ativo e ele ainda conseguiu executar um segundo comando, mesmo depois de já não estar mais em contato com aquela pessoa que tinha o sangue real, que era o titã sorridente, e mesmo depois daquele titã ter sido completamente devorado. E trazendo para o exemplo daqui, mesmo com o Zeke tendo sido morto, o comando do Eren também deveria ter permanecido para que a obra fosse coerente. Talvez por serem titãs colossais o comando seja mais restrito do que para os titãs de porte menor, mas eu achei válido levantar esse ponto aqui. Porém, mesmo com o estrondo tendo parado, os titãs originais do passado continuavam atacando, mas mesmo assim, o Jean foi capaz de chegar até o detonador, e mesmo com uma tristeza no coração, aquele que sempre teve uma rixa, mas ao mesmo tempo também passou a ter um respeito pelo Eren, foi o responsável por fazer aquilo. A cabeça do titã do
apocalipse se separa do corpo com a explosão, mas logo em seguida, a criatura que deu origem ao poder dos titãs aparece para tentar se reconectar, mas agora, estando preparados, Reiner usa toda a sua força para impedir que isso acontecesse e fica para trás. O homem parecia finalmente ter encontrado o lugar ideal para morrer num ato heróico. Os titãs aliados do passado se reúnem e se despedem ao segurarem o Armin em suas mãos e vendo que havia chegado a hora, Armin, com um ar de melancolia no rosto, se despede de Eren e explode todo o arredor numa página dupla icônica. No momento de calmaria, os guerreiros de Marley se reúnem novamente com os seus pais e Annie finalmente tem a chance de rever o seu pai depois de tantos anos. Mas Shingeki não perdoa o nosso coração. Vemos Armin saindo na sua forma de titã colossal de dentro do que sobrou da sua explosão e Reiner se levantando depois de também ter sobrevivido à explosão e se recusando a morrer pela 10ª vez na obra. Mas quem também havia sobrevivido foi a Centopeia, que havia sido arremessada pela explosão e precisava ser morta de qualquer jeito, mas não era só isso. Ao fundo, vemos uma segunda explosão acontecer e Eren Yeager também se transforma num titã colossal de cabelos longos, para que agora ele pudesse lutar contra o Armin de igual para igual. Bom, o Eren nunca chegou a devorar nenhum titã colossal para ter essa transformação, mas como o poder do titã fundador nunca teve um limite muito claro do que ele podia ou não fazer, a gente fica à mercê basicamente da vontade do autor nesse caso, e por isso o Eren ele nesse momento ganha mais uma forma na reta final da batalha. E agora, mais uma vez e mesmo sem tempo para descansar, os guerreiros de Marley precisavam voltar para o campo de batalha. A Centopeia, que havia sido arremessada para perto do forte, começa a liberar um gás que atinge todos os Eldianos presentes e, similar ao gás que era usado para transformar os Eldianos dentro das muralhas, a Centopeia era capaz de usar de forma natural aqui também. Outra habilidade, inclusive, que também foi apresentada aos 45 do segundo tempo, né? Essa habilidade da Centopeia, mas enfim. Levi, percebendo o perigo, ordena que eles subam o mais rápido possível no Falco e saiam de lá, mas apenas Levi, Mikasa e Pieck conseguem sair, e ao mesmo tempo em que Falco solta um grito de revolta que até fez parecer que ele havia sido o gatilho para o que viria a seguir, mesmo não sendo, importante deixar claro aqui, vemos o restante da tropa de exploração aceitando o próprio destino e o reencontro entre Annie e o seu pai acontecendo da forma mais trágica possível, logo antes de todos os Eldianos serem transformados em titãs puros. Aqueles titãs agora estavam sendo controlados pela própria Centopeia gigante, através de um mero instinto de sobrevivência. Agora, até a Centopeia entrou nessa disputa de poder, conseguindo controlar titãs, mesmo sem contato com Eren, e praticamente substituindo a presença da Ymir nesse ponto da batalha, que decidiu sumir por um tempo, basicamente, né? Agora o vilão é a Centopeia. Reiner mais uma vez se joga na frente dos titãs e da Centopeia para tentar impedir que eles chegassem até o Eren, enquanto o Armin se vira para lutar com o seu melhor amigo. Os dois titãs colossais se atracam, e eu preciso admitir que foi um bom fanservice, já que nunca tínhamos visto uma luta como essa. Enquanto isso, Reiner vê os titãs da Gabi, Connie e Jean e de todos os pais dos guerreiros que haviam sobrevivido para acabar ainda mais com o psicológico dele, se é que tinha como acabar ainda mais. Vemos Pieck se transformando no titã carroceiro e Annie na titã fêmea, ambos tentando segurar a Centopeia juntos e esgotados psicologicamente, com Annie chorando enquanto tentava segurar a Centopeia. E eu devo dizer que ver a expressão da Annie foi realmente pesado, já que ela precisou voltar para o campo de batalha sem nem poder abraçar o seu pai de novo e ainda por cima ver ele sendo transformado. O Isayama realmente teve um mérito em passar esse ar de desespero sem fim pra gente e pros personagens, mesmo que com algumas coisas tiradas do nada, né, de última hora, como a gente viu. Os únicos capazes àquela altura de matar o Eren eram os dois Ackerman presentes. Mikasa, em meio ao conflito na sua mente, imagina um futuro alternativo, onde ela e o Eren tivessem fugido de tudo aquilo e decidido viver os últimos 4 anos de vida do Eren em paz, somente eles dois, enquanto Parades não era atacada pelo resto do mundo. Nesse futuro, Eren pede para Mikasa jogar o cachecol fora quando ele morresse, esquecer dele e viver a própria vida de forma livre. Mas no presente, Mikasa aperta ainda mais o cachecol e diz
que não pode fazer isso. Levi consegue explodir os dentes do Eren, enquanto Armin tenta segurar o Eren mesmo que em desvantagem. Mikasa consegue entrar no corpo do Eren e vê a sua cabeça conectada por uma coluna enorme. E com uma expressão de aparente felicidade em finalmente ter alcançado o Eren, Mikasa gira a sua lâmina enquanto Eren aceita o seu destino de forma serena. Nós vemos de novo o futuro alternativo onde Mikasa se despede do Eren e temos finalmente a página que marcou uma geração para o bem ou para o mal. Mikasa segura a cabeça do Eren enquanto o beija. O rosto do Eren parece corresponder ao beijo e a cereja do bolo que foi a Ymir, brotando novamente ao fundo com um sorriso no rosto. Assim, o fato da Mikasa ter beijado a cabeça do Eren e isso ter ficado extremamente bizarro, por incrível que pareça, nem é o que mais me incomoda, até porque os personagens já estão meio que acostumados a ver gente sendo mutilada, que uma hora isso acaba virando normal, nessas bizarrizes como essa, assim, envolvendo mutilação. A Mikasa poderia até ter dado o beijo antes de cortar a cabeça, que dessa forma não ficaria tão bizarro, mas o meu ponto aqui é o quão confusos esses personagens eles pareciam estar, ou o próprio autor parecia estar, né, convenhamos. Porque se a gente for relembrar aqui, o Eren, pelo menos na visão do Armin, não era o responsável por atacar a tropa de exploração com aquele avanço dos titãs originais do passado. Ele apenas queria seguir avançando. Mas quando o Eren assume a forma de titã colossal, ele começa a meter a porrada do Armin ao invés de continuar passivo do jeito que ele aparentemente estava. Tudo bem, era a perspectiva do Armin, então pode ser que o Eren nunca tenha tido a intenção de só sair andando até o fim sem fazer nada e só partiu pro combate direto quando realmente julgou necessário, que foi quando ele virou o titã colossal. Mas o mais esquisito de tudo isso foi a Ymir sorrindo, vendo aquele beijo. Tipo, momentos antes ela mandou todos os titãs originais do passado darem um pau na tropa de exploração, mesmo que ela não estivesse exatamente tentando matar todos eles, mas pelo menos ferir gravemente a ponto de deixar eles completamente incapacitados para que eles não impedissem o Eren. E agora ela aparece feliz porque a Mikasa matou o Eren? Olha, eu não vou negar que a Ymir provavelmente estivesse num conflito muito absurdo nesse meio todo. Por um lado, com ódio da humanidade e querendo eliminar todo mundo, ao mesmo tempo desejando que o seu povo se entendesse e ficassem juntos. Eu só acho que toda essa perspectiva da Ymir poderia ter sido melhor destrinchada e essa imagem dela sorrindo ali no cantinho não ajudou nem um pouco, sabe? Se trocassem ela, como eu falei uma vez e repito aqui, se trocassem a Ymir por um botão que ativasse o poder do Titã Fundador, não seria muito diferente. E vale notar como a Ymir realmente não parecia querer matar, por incrível que pareça, a tropa de exploração, porque se vocês lembrarem do Titã Martelo de Guerra, quando ele finca com aquele tridente, o Titã Carroceiro da Pique, ele fica um bom tempo mantendo o Titã da Pique pendurado, até que ela voltasse a se mexer e aí eles voltassem a atacar ela novamente. Ou seja, a Ymir realmente parecia só querer frear o avanço da aliança, então meio que faz sentido esse conflito e essa mudança de ações da personagem, só que, como eu falei, né, fica tudo muito esquisito. Já no último capítulo da série, vemos que a morte do Eren fez com que todos aqueles que foram transformados em Titã voltassem ao normal, e podemos ver também a centopeia gigante ao fundo evaporando depois de perder o seu hospedeiro, o que eliminou a atenção da gente ter visto todos eles sendo transformados capítulos antes, mas apesar disso ainda tivemos uma cena muito emocionante do Levi vendo seus antigos companheiros antes que eles desaparecessem por completo. Naquele momento, os caminhos que conectavam os titãs e todos os eldianos haviam deixado de existir, e a fundadora Ymir Fritz finalmente pôde se ver livre e, inclusive, imagina um futuro onde ela tivesse não se jogado na frente do rei Fritz, mas sim tivesse abraçado as suas filhas e deixado ele morto. Mikasa decide levar o que sobrou do Eren de volta até Parades para dar um enterro digno a ele, desaparecendo entre a fumaça, atravessando o mar, aparentemente a pé, seja lá como. Enfim, foi uma cena bonitinha dela voltando até Parades sozinha com a cabeça do Eren, mas não tinha como ela conseguir de fato voltar até a ilha de Parades sem ajuda. Então por que ela só saiu andando como se ela fosse voltar sozinha?
Enfim, galera, apesar desse ter sido um daqueles vídeos veja como foi, eu não pude evitar de dar alguns pitacos enquanto eu escrevi esse texto. Mas eu espero que vocês tenham gostado e refletido sobre as coisas que eu discuti aqui com vocês. Se você quiser ver mais vídeos de Shingeki, lembra de conferir sua inscrição mais uma vez aqui no canal, ativar o sininho pra saber quando tiver vídeo novo e vai aparecer na tela agora os últimos vídeos aqui do canal pra você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!